Josué, capítulo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus. Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Josué ordenou aos líderes israelitas: vão pelo meio do acampamento, dando essa ordem ao povo: arranjem comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará. E Josué disse às tribos de Ruben e de Gade e de Manassés no leste: lembrem da ordem de Moisés, servo do Senhor. O Senhor nosso Deus dará essa terra a vocês para morarem nela e ali viverem em segurança. As suas mulheres, as crianças e o gado ficarão aqui na terra que Moisés lhes deu a leste do rio Jordão, mas que os homens peguem as suas armas e atravessem o rio na frente dos seus irmãos israelitas e estejam prontos para ajudá-los na batalha. Eles tomarão posse da terra que o Senhor nosso Deus lhe dará e ficarão morando nela. Quando isso acontecer, vocês voltarão para viver na terra que Moisés, servo de Deus, deu a vocês, aqui a leste do Jordão. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor seu Deus esteja com você, como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Josué, capítulo 2. Do acampamento do Vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espiar a terra. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los.
Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuraram os espiões até o lugar aonde a estrada atravessa o Rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: Eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como a leste do Rio Jordão vocês mataram Seom e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Então, agora jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para minha família, porque eu também tratei vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos e a minha irmã e as famílias deles. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: Nós prometemos, e se não cumprimos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. Ela disse: Vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Escondem-se lá 3 dias até que eles voltem, depois vocês podem ir embora. Os espiões disseram: Cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair de casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Mas se alguém que estiver com você for ferido dentro de casa, a culpa será nossa. E se você contar o que estamos fazendo, não seremos obrigados a cumprir nosso juramento. Raabe respondeu: Eu concordo. Então, ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Os espiões foram para as montanhas e se esconderam lá 3 dias, enquanto os soldados do rei os procuravam por toda aquela região. Os soldados não acharam ninguém e voltaram para Jericó. Aí, os 2 espiões desceram da montanha, atravessaram o Rio Jordão e foram se encontrar com Josué. Contaram tudo o que havia acontecido e terminaram assim: Estamos certos de que o Senhor nos deu toda essa terra. Todo mundo aqui está morrendo de medo de nós. Josué capítulo 3. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. 3 dias depois, os líderes passaram pelo meio do acampamento, dizendo ao povo: Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor, nosso Deus, arrumem as suas coisas e sigam a arca. Assim, vocês ficarão sabendo para onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Porém, não cheguem perto da arca, fiquem longe dela.
mais ou menos 1 quilômetro. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. Depois disse aos sacerdotes: peguem a arca da aliança e vão na frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. Aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Dê aos sacerdotes que estão carregando a arca a seguinte ordem: quando chegarem ao rio, parem dentro da água, perto da margem. Então Josué disse ao povo: venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer. Pelo que vai acontecer, vocês ficarão sabendo que o Deus vivo está entre vocês e que, sem falta, expulsará os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgaceus e os amorreus e os jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão. Os sacerdotes iam na frente levando a arca da aliança. Quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã, cidade que fica ao lado de Sartã. Na parte de baixo, o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam, pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar.